Amém. Nós agradecemos a Deus por podermos estar mais uma vez, né, nessa nova série de lives, né, que nós denominamos de desafios pós-pandemia. Nós louvamos a Deus porque você tem estado conosco, porque você tem estado ouvindo, né, participando conosco, e eu sei que Deus tem separado momentos maravilhosos para você, né, maravilhosos para nós agora, né, que vamos estar aqui conversando com o pastor Wagner, né, ele já está conosco aqui. Pastor, muito obrigado por estar conosco, e eu sei que Deus tem trabalhado na sua vida aí, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Deus tem agido, né, e tem nos guardado, né, principalmente nos guardado em tudo isso, tudo que nós estamos vivendo esses últimos dias agora. Né, e eu quero que o senhor possa estar, né, gostaria, né, que o senhor pudesse estar se apresentando, né, para que as pessoas possam estar te conhecendo agora, né, e saber onde o senhor está, né, de onde você é no Brasil, né, que Deus possa estar te usando nesses próximos momentos, pastor. Amém, querido e amado pastor Jolian, a paz do Senhor. Também Senhor. essa minha saudação se estende aos amados irmãos aí, a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando esta live através da sua plataforma no Facebook. E a paz do Senhor para todos. Quero desde já agradecer, pastor Jolian, pelo convite, mais uma vez, de poder estar interagindo com o senhor, falando sobre missão. Muito obrigado por nos oportunizar esse momento que eu acho muito importante, né, para que aqueles que estão acompanhando, participando, possam serem mais, né, que já são motivados, mas que sejam mais motivados. É um momento muito importante, é um momento de motivação, é um momento de esclarecimento, é um motivo de estarmos mais engajados, nos despertando muito mais ainda para o trabalho que é a nossa identidade, que é missão. Então, muito obrigado por nos oportunizar. Bem, meu nome é Wagner Lisboa, eu sou casado, estou aqui no país de Gâmbia, na África, com a minha família, eu, a minha esposa missionária Giza Ellen, e a minha filhinha Loruama Lizes Lisboa. Nós somos da Assembleia de Deus, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Temos como pastor presidente, o nosso pastor presidente é pastor Francisco Miranda. Ele foi quem nos enviou para cá em 2015. Esse ano fará 5 anos que estamos aqui no país de Gâmbia, certo? E essas são as minhas preliminares, as minhas apresentações. Fomos enviados para uma igreja, a Assembleia de Deus, na cidade de Mossoró. Se tiver, pastor, alguma pergunta mais específica, o senhor pode fazer. Tá, joia. Não, eu agradeço, né, ao pastor presidente, né, que te enviou para o campo, né, e eu sei a história, mas nós vamos estar repetindo um pouquinho, né, porque agora é um público totalmente diferente. Isso. E à medida possível, né, eu queria te dar liberdade, você que está assistindo conosco, você que está participando conosco, né, de fazer perguntas também. Né, você pode jogar aí nos comentários, né, através da página do Facebook, ou também do YouTube. Está sendo a nossa primeira live, né, pelo YouTube, agora nós estamos começando esse canal também, né, e eu sei que vai ser muito gostoso para a gente, né? E você falou 2 coisas para mim que realmente é aquilo que é toda a nossa motivação. Primeiro, para que nós consigamos motivar pessoas a estarem se envolvendo mais com missões. Né? Eu dou graças a Deus porque nas primeiras lives que nós fizemos, né, várias pessoas comentaram, né, e mesmo entraram em contato comigo depois, falando o seguinte, que elas têm um coração agora bem mais motivado, outros, algumas barreiras caíram, outros passaram a ter uma visão mais clara do que é o trabalho missionário, né, e eu louvo a Deus por isso, né, porque você fez parte disso. Né, você participou com a gente dos outros, né, e poder motivar. E também de nós estarmos despertando, né, eu louvo a Deus porque as pessoas que a gente tem conversado, né, os missionários, né, os líderes que nós estamos trabalhando com eles, né, eu não digo que nós sustentamos, né, nós apoiamos, né, seja um pequeno apoio financeiro, seja o contato, né, pessoal, a oração, né, a gente tem estado juntos nisso. E eu sei que novas pessoas estão sendo despertadas, porque está caindo aquela ideia de que missionário é aquela pessoa que só passa necessidade. Né, lógico que você tem a sua necessidade, né? A gente tem a nossa necessidade,
Mas não é só isso também, né, pastor? A gente também tem um tempo gostoso, né? Aquele tempo de lazer, de estar aproveitando, né, o que Deus está nos proporcionando. Tem que ter, tem que ter. Esse tempo gostoso de também desfrutar com a família, tem que ter. Você está com toda a sua família aí, né? Igual você já falou. Isso, Né? Esposa, né? Tá eu, minha esposa, a minha filha. Minha filha tem 12 anos, vai fazer 13 esse ano. Pastor, eu me lembro quando o senhor comentou com a gente, né, da vez passada, sobre como foi o seu chamado, né? Como foi que o senhor foi parar aí no Gâmbia. Você podia compartilhar isso com a gente novamente? Nossa, então é um prazer. É um prazer. Eu vou compartilhando, e o senhor falou duas coisas aí bem interessantes, né? Na questão do que as pessoas pensam a respeito do missionário. Existem dois equívocos. O primeiro equívoco é que as pessoas, elas pensam, né? Eles imaginam que os missionários, eles vivem em sofrimento, em miséria. Né? Alguns pensam isso. Talvez até porque alguns missionários, uma minoria, alimentem, né? De viver chorando miséria. Não, e isso é já um erro, porque a gente sabe que existe. Tem alguns que gostam de levantar a bandeira da miséria, né, da miséria, da pobreza, e de repente pessoas são influenciadas e passam a achar que missionários vivem dessa forma, e não é. E já o outro grupo, pastor, que não é que eles pensam, é que eles querem que o missionário viva miseravelmente. Por eles, missionário não se diverte, por eles, missionário não passeiam, por eles, missionário não vive bem, por eles, não se veste bem, não tem um bom carro para fazer missão. Tem uns que pensam assim. Não, porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo viveu o sofrimento, a igreja antigamente, e quer fazer uma comparação, e para esses eles querem. Então, são dois enganos que as pessoas têm em mente do que é a vida do missionário. E não é nada disso, né? Há um equilíbrio, que o missionário, ele passa por dificuldade, passa pelas crises, pelas as pressões, as escassez que são próprias do campo. O campo, sim, naturalmente traz os desafios, traz as dificuldades, né? Traz tudo isso, traz. Mas, necessariamente, o missionário, ele não tem que passar fome, ele não tem que estar andando a pé, ele não tem que sofrer. Não, se a igreja pode, os irmãos podem, fazer com que o missionário possa ter mais estabilidade, para que ele possa se sentir bem e dar avanço ao trabalho, tem que ser assim. Eu questiono muito, porque, pastor, eu sou muito novo, eu já vou entrar no meu testemunho, mas se eu falar uma coisa... Nós temos tempo. É bom que as pessoas já vão aprendendo um pouco, entendendo. Eu comecei agora, eu sou jovem, estou aprendendo, sou menino, mas tenho a oportunidade de ver e aprender, e falar para que outros vejam. Eu aqui na Gâmbia, eu vivo no mundo, a Gâmbia, pastor, é um país que tem muitos missionários de diversos lugares, certo? Várias partes do mundo. E eu tenho o privilégio de poder observar e ver o contexto, a educação que cada um deles, a sua igreja, o tem. E a gente estava conversando, eu, Giz e outros missionários, acerca dos missionários americanos, né? O quanto a igreja deles, né, o povo deles tem a mentalidade, né? Em poder sustentá-los, enviá-los e mantê-los para que eles vivam de uma forma boa, bem, e possam fazer missão. Eu digo, rapaz, veja aí como é a diferença, a visão. E as pessoas dizem um erro. Eu vejo alguns querendo defender em seminários de missiologia, de missão, querem defender e dizer assim, não, você tem que entender a economia. Não é economia, não, é mentalidade. Concordo contigo, não é economia, é mentalidade. É mentalidade. Então, as pessoas não podem ter um equívoco, um erro, em olhar para o missionário e achar que ele deve viver assim, ou achar que eles vivem assim. Se aproximar mais, se entender mais sobre missão, você vai ver realmente como é que é. Mas vamos lá. Queridos, o meu chamado missionário, pastor, e amados irmãos que estão aqui acompanhando esta live, o meu chamado missionário, eu digo sempre que o desenrolar, né, do Senhor para me revelar, para me esclarecer mais sobre a minha vida missional, começou em 2013, certo? Em 2013 foi quando Deus começou a se revelar o que ele tinha na minha vida. Eu tenho mais de 20 anos de vida ministerial, desde auxiliar, enfim, eu tenho mais de 20 anos, mas foi só em 2013 que Deus começou a me revelar, certo? Como seria a minha chamada. Eu sempre gosto de enfatizar quando eu mostro como Deus fez, certo? Quando chegou o ápice para me enviar,
como Deus fez, eu sempre mostro, eu faço questão de fazer uma observação no tocante ao seguinte: missão, fazer missão, não é um projeto, certo? Humano, meu, não. Eu não vou arquitetar aqui um plano. Rapaz, sabe uma coisa? Não deu certo ser dentista. Vou usar aqui o seu exemplo. Não deu certo ser dentista. O que é que eu vou fazer? Estou ficando velho. Rapaz, não dá certo ser eletricista. Eu estou quebrado, quebrou minha empresa. Eu vou tentar fazer missão. Então, isso não é missão. Isso é projeção humana. Missão, obra missionária, não é projeção humana. Ela é unicamente divina. É Deus que arquiteta, é Deus que separa, é Deus que prepara e é Deus que envia. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou querendo dizer o seguinte: nunca, pastor. Certo que haverá casos específicos de pessoas que, desde quando aceitaram a Jesus, Deus já falara com eles que iria enviar o campo missionário, certo? Há casos específicos. Só que no meu caso, eu nunca pensei, nunca projetei em sair do Brasil, em ser missionário, nunca. Agora, porque eu sabia que Deus tinha comigo, sim, pastor Jolian. Eu sabia que Deus tinha comigo uma chamada, uma vocação ministerial integral. Eu sabia que Deus tinha isso comigo, e quando Deus me salvou, me trouxe do mundo, porque eu era usuário de drogas, eu era um humilhante, eu vivia na bandidagem, certo? Cheguei a ser preso, enfim, eu tinha uma vida preguiça, eu vivia uma vida de bandidagem, certo? Eu era roqueiro, eu vivi no mundo perdido. Cabeludo e tudo? Hã? Cabeludo e tudo? É isso, cabeludo, certo? Gostar de heavy metal, das bandas, enfim, não vou aqui entrar nesse detalhe. Mas eu vim deste mundo. E quando o Senhor me salvou, me resgatou, o Senhor disse-me, certo? Que iria fazer de mim um vaso para testemunhar acerca do seu evangelho. Queria fazer um vaso para pregar a sua palavra. Pronto. Então, eu sabia que cedo ou mais tarde, Deus iria me separar para um reino, o reino dele, certo? Integralmente, viver para isso. Isso aí eu sabia. Agora, eu pensava, eu achava, e eu trabalhei, arquitetei toda a minha vida ministerial para ser pastor de campo e ser professor seminarista. Era isso que eu pensava. Não, olha, Senhor, eu quero ser pastor, eu sei que eu tenho uma chamada comigo, eu quero ser pastor de campo, aqui na cidade, no interior, e quero lecionar nos institutos de missão, de missiologia, de teologia. Eu quero isso. Pastor, eu trabalhei para isso, busquei tudo isso. Porém, os meus planos são os planos do Senhor. Eu faço essa ênfase para que os irmãos entendam o seguinte: ele está lá porque foi mais um que pediu, foi mais um que orquestrou, arquitetou, nada. A minha ideia era outra, o meu plano era outro, não era esse estar aqui. E, pastor, no ano de 2002, lembrei, 2002, pastor, eu fui pregar em uma congregação, certo? Fui ministrar. Não era da nossa denominação, não era, nenhuma outra. O pastor lá era um carioca. E veja só, agora, ao longo da minha vida ministerial, Deus foi soltando poucas coisas, só que eu estava tão fissurado, concentrado no que eu queria, que eu não via Deus mostrando já alguns indícios que ele queria comigo uma vida missional específica, mais profunda. Porque vida missional todos nós devemos ter, local ou transcultural. Mas eu não entendi, não vi que Deus estava mostrando que tinha comigo algo mais profundo e específico. Então, após terminar a ministração nessa congregação, o pastor, ele é carioca, ele veio até mim e falou assim: pastor, quando você estava pregando, eu lhe vi você pregando em inglês. E por trás, isso 2002, viu, pastor? 2002. Uau. E na sua retaguarda eu via um monte de bandeiras de diversas nações. E você pregando em inglês. Eu subi na lambretazinha, que eu tenho uma lambreta, e eu fiquei assim comigo mesmo. Comigo, eu não ia falar isso para o vaso. Eu disse: isso é da carne. Isso não é de Deus, não. Porque eu tinha uma projeção. E não era essa de sair do Brasil e falar inglês. Eu disse: ora, eu pregar inglês, e comigo mesmo, naquela hora, processei rapidamente, pastor, e eu julguei a profecia. Não julguei o vaso, julguei a profecia. Eu pregar inglês, em outras nações, isso é conversa. A minha chamada é para ser pastor de campo e professor de seminário teológico. Pastor, passou-se os anos, certo? Eu vou só lembrar isso aqui para não esquecer. 2015, quando eu cheguei aqui, eu estava debruçado sobre os livros de inglês, estudando e chorando, viu? Eu, com 6 meses só que estava aqui em Gâmbia, eu achava que falar inglês ia ser assim fácil. E eu só com 6 meses aqui em Gâmbia,
Comecei a chorar nos livros, pastor. Eu chorava e dizia, meu Deus, eu quero pregar. Pastor, na hora, Deus falou comigo. Você esqueceu que em 2002, eu lhe disse que você iria pregar porque você não buscou, você não acreditou. Agora pague o preço. Agora vai aprender no campo. Certo? Então, veja que Deus, ao decorrer do tempo, Deus mostrou que ele tinha algo comigo específico que eu não entendi porque eu achava que seria uma coisa. Agora, é interessante falar isso, que apesar de eu não estar enxergando, isso não anulou a sua fidelidade. Apesar de eu não acreditar, isso não anulou a sua fidelidade. Eu não acreditei naquele pastor, eu estava olhando para um outro lado, mas isso não impediu, ou seja, o que Deus tem para fazer na vida de alguém em termos de missão, irá fazer no tempo certo. Nada vai impedir nem a sua própria incredulidade. Amém. Porque, pastor, missão é um projeto dele, não é meu. Isso. Então, vamos segurar aí um pouquinho, só para voltar numa frase que você falou, eu até coloquei, né, no comentário aí, né, vou jogar ela de novo, né? Não é essa não, cadê? Agora eu me perdi aqui. Comentários, não, eu estou aprendendo aqui, pastor, paciência, né? A obra missionária não é projeção humana. Eu posso entender essa frase em dois sentidos, né? Me dá duas interpretações. Primeiro, né, no ponto que eu acho que foi o que você disse, né? Não é um projeto nosso, não é que a gente começa a pensar, né, igual você falou, é o que eu sempre digo, que na minha visão, né, na minha época, quando mais jovem, né, hoje, graças a Deus, estou chegando nos meus 60, né? Nossa, estou quase lá, falta só uns meses. Na minha época, o jovem que ia ser missionário, geralmente era aquela pessoa que não tinha conseguido, igual você falou, não tinha conseguido sucesso em nada. Né? E de repente ele fala, ou ia ser pastor, às vezes não conseguia ser pastor também, né? Não conseguia entrar para um seminário, aí ele entrava o quê? Não, vou ser missionário. Daí a gente viu uma leva de missionários, tudo bem, muitos trabalharam bem efetivo, mas também outros que geravam aquela certa frustração de que no campo missionário eu só vou sofrer, é o verdadeiro mártir, né? Só sofrimento e tudo. Então, isso, quando você escutava um missionário falando, você quase que desanimava, né? De falar assim, eu não vou mexer com isso, né? Ou senão, assim, você vai para um negócio desse para sofrer, né? Então, você viu que não era um projeto, né? A pessoa não se preparava, né? Igual você disse aí do seu chamado, né? Se em 2002, quando Deus falou que você ia pregar em inglês, se você já tivesse entrado para uma escola, né? Eu falo isso para as pessoas, né? A pessoa, mas como que você faz, né? Hoje nós estamos trabalhando em 20 países. Você sabe o idioma de todos eles? Não. E também já estou bem velho para isso. Né? Para sair aprendendo idioma não tem jeito, né? E no Gâmbia vai ser fácil, né? Por causa do inglês. Mas no país vizinho aí, Senegal, eu tenho problema. Francês. Porque é francês, né? E você começa correndo, né? Eu vou na Índia, não é só o hindi, né? Tem um punhado de dialetos, né? Aqui também é dialeto, né, pastor? Pois é. Então, assim, é difícil. Mas eu costumo falar, pessoal, olha, pelo menos o inglês você tem que aprender. Porque com o inglês o inglês ainda fica mais fácil, porque eu tenho problema com o espanhol. Né? Mas mesmo se eu for há um tempo atrás, eu ia na Argentina, e estava programado para ir, mas eu tive minhas cirurgias, não pude ir. A menina ia estar traduzindo para mim do inglês. Então, assim, do inglês você consegue chegar em qualquer canto, né? Com certeza. Então, realmente não é uma projeção. Não. Né? Assim, eu acho que a partir do momento que Deus te dá aquela revelação, né? Te dá aquela palavra profética, né? De que você vai ser um missionário, eu creio que você tem que começar a se preparar. Você tem que projetar baseado na chamada de Deus. Na chamada de Deus. Né? Agora, uma outra projeção também que eu posso entender, eu não sei se cabe isso aí, também não é aquele ponto de você ser o estrela, né? Porque você é o missionário, igual, não, eu estou em tal lugar, né? Que você se projeta, né, em cima de um plano, né? E vira sendo aquele super missionário. Né? Também pode ser nesse sentido também, pastor? É assim, pastor, é bem verdade, foi bom o senhor falar a questão da projeção, né, que não é a projeção humana. Quando falamos realmente sobre que não é a projeção humana, é lógico que nós estamos falando na questão seguinte, que até eu dei exemplo, o Cabatá aí quebrou com a empresa, quebrou com a profissão, não deu mais, disse, eu vou ser missionário. E ele começa a projetar. Uma das coisas que eu sempre digo, pastor, em vídeo ou presente, em qualquer
púlpito, é o seguinte: devemos discutir sobre missão a partir que ela é espiritual. Então, eu sou pentecostal, isso aí, e eu sou pentecostal de verdade, porque tem uns que não é, mas eu sou de verdade. E talvez alguém pense, você é daqui do Reteté. Não, pelo contrário, eu sou pentecostal de verdade. Eu sei para que eu fui cheio do Espírito Santo, é por isso que eu estou aqui, fazendo missão. Eu fui cheio para isso. Então, eu sou pentecostal, então eu entendo. Então, eu defendo pontualmente que missão deve ser discutida e feita espiritualmente. Então, é Deus que chama primeiro. Não é a projeção humana de eu deixar... Não, Deus lhe chama e você deixa tudo. Não é que deu tudo errado, não deu nada certo e agora você é missionário. Então, isso aí não é espiritual, isso é carnal. Isso é uma projeção sua. Isso aí é você está querendo ser aventureiro, porque não deu certo nada na vida, aí vai ser. Então, a gente vê... Certo? Então, quando eu falo que missão é uma projeção humana, não é projeção humana, é nesse sentido. Agora, quando Deus lhe chama, aí sim, tem que haver projeção humana no sentido de haver o quê? Preparo, arquitetar, aí é outra coisa, não cabe na projeção. Mas se quiser me colocar projeção, a gente pega a projeção que também nesse sentido e aí explica que projeção aqui seria o quê? Se preparar, se organizar, tudo direitinho para poder ir. Agora, a questão do estrelismo, né, pastor? Do estrelismo. Fomos chamados para ser servo. Todos nós fomos chamados para ser servo e não ser estrela, né? E não ser estrela. Então, assim, em nenhum aspecto vai soar bem e eu não concordo com o missionário super-homem, certo? De forma nenhuma. Nós somos... E sim, eu até vou usar o seu termo da questão da projeção. Super-homem, o que é ser super-homem? É ser 100% homem. Então, eu estou pegando nessa aplicação. Então, assim, o missionário, ele é um super-homem, ou seja, ele é 100% homem, ele chora, ele é limitado, ele sofre, ele deve ser humilde, ele deve ser servo. Então, nesse aspecto, sim, eu sou super-homem, sou 100% homem, sou falho, sou limitado, sou dependente, eu não sou nada. Agora, super-homem no sentido de eu sou tal, eu sou o cara, eu sou o bambambam, a estrela, e nenhum aspecto ele vai soar bem. Porque, às vezes, pastor, um super-homem não consegue desenvolver um ministério numa igreja dessa forma aí. Está me surpreendendo. Né? Não consegue desenvolver, né, um ministério primeiro com crianças, né, que às vezes fala, não, com crianças eu não consigo trabalhar, né? E muito menos num templo como esse, né, pastor? Pastor, não me cutuque, não. Se eu falar uma coisa agora, eu vou lembrar. Eu tive de férias. Agora, a minha primeira, eu fui ao Brasil. E eu passei em alguns lugares, não vou dizer onde, e alguém falou assim para mim, pastor, como é que tá lá? Olha só, você falou na questão de criança, ser super-homem. Porque é uma estatística, é um dado, uma informação errada sobre o que é missão. E perguntou, como é que tá lá a igreja que vocês plantaram, que você plantou, como é que tá? Eu contei, rapaz, nós estamos com mais de 100. Mais de 100? Em 3 anos, é uma bênção. Me conte, como é que é 100? Eu disse, temos em torno de quase 100 crianças. Temos quase 100 crianças. Aí temos 20 adultos, 30 adultos. Ele disse, 100 crianças. Pastor, ele teve a ousadia, a coragem de dizer assim. Teve, viu, pastor? Ele teve a coragem. Mas aí depois eu rebati. Ele disse, irmãos, ele disse em público, irmãos, olha, está aqui o missionário. Eu vou te dizer uma coisa. De outros que eu vi, que eu vejo por aí. Tem pessoas que gostam de maquiar números. Aí diz, lá na igreja tem tantos. Aí coloca arruma de criança. Pastor, um absurdo. Ele deixou entender, deixou bem claro, que criança não deve ser contabilizada como no reino de Deus. Pode um negócio desse? Ou seja, para ele, missão só vale se for uma igreja cheia, grande, de adultos, e para muitos. Missão só vale se ele tiver lá um presidente, se for a bandeira da igreja dele. Pior ainda. Esse é o grande ponto, né? Uma igreja dessa forma aí, para você poder chegar com isso, né, você tem que muitas vezes passar por isso, né? Com crianças, né? Agora, pastor, isso aí que você falou é que infelizmente, né? Eu digo no Brasil, né? Porque somos de lá, né? Infelizmente a visão de muita gente, né? E isso é falado, né? Eu nunca concordei, primeiro em relação a adolescentes, que fala não é adolescente, é aborrecentes.
né? Quando adolescentes, na verdade, são aqueles que estão muito mais, trabalham com muito mais paixão em qualquer ministério do que até mesmo os adultos, muitas vezes, né? E falar que criança é a igreja do futuro, né? Eu dou graças a Deus que os missionários que nós trabalhamos não pensam desse jeito, né? Só contar uma experiência rapidinho. Um dia eu estava na Índia, num desses projetos de crianças, né? Porque a gente trabalha com criança não pensando que a criança é a igreja do futuro. E uma menina, eu tenho foto dessa, se eu for lembrar, se eu soubesse que ia cair nisso, eu colocava a foto dela aqui, né? Ela ainda com um talismãzinho, né? Aquele patuazinho, né? Budista. E o pastor contou para mim, disse que um dia ela estava vindo na igreja, já participando dos projetos, né? E um dia os pais dela começaram a discutir. A menina tinha 12 ou 14 anos, não me lembro bem agora, e de repente os pais, no meio da discussão, a menina virou para eles e falou assim: olha, vocês têm que parar de ficar brigando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Lá onde eu estou indo, eu estou aprendendo sobre Jesus, um Deus que é diferente do que de vocês. Então ela já se colocou como cristã. E ela ensina que Jesus pode resolver todas os nossos problemas. Inclusive pode parar com essas brigas de vocês. Então agora eu vou orar por vocês e vocês vão parar de brigar. Então, aí diz que os pais ficaram olhando para ela e falou: ajoelha aqui na minha frente, que eu vou orar por vocês. E mesmo na cultura indiana, que isso provavelmente nunca aconteceria, os pais se ajoelharam e ela orou com os pais. Coisa. Falou uma coisa, né? Glória a Deus por isso. O dia que eu estava lá, que o pastor estava contando, eu ia pregar, os pais dessa menina estavam presentes na igreja e já tinham aceitado a Jesus. Então nós temos que tirar essa história, né? É o que eu falo, muita coisa, nós estamos quebrando tabu nessas lives. Isso. E assim, pastor, eu estou aprendendo ainda. Essa minha noção, veja só, eu mudei muito depois que eu cheguei aqui, aprendi bastante, mudei para melhor, né? A cada dia melhor. Eu louvo a Deus que um dos meus mentores, e hoje é o principal, é o meu pastor presidente, que é Francisco Miranda, pastor Miranda. Ele é meu mentor, a visão dele, ele é um pastor missionário. Eu tenho aprendido muito com ele. E aqui eu tenho aprendido bastante. Eu não tinha toda essa mentalidade. Então, é tanto que eu fui repreendido por Deus quando cheguei, que plantamos a igreja nas aldeias. Pastor, a cada domingo chegava 10 crianças. Aí o jovem, que é um dos meus obreiros, disse assim: pastor, tem mais 5 pessoas para Jesus. Aí eu olhava, eu ainda novo, ainda fresquinho do Brasil, com a mentalidade de alguns, que não é todos, é lógico. Aí chegava 5 crianças, 6, Jesus, quando eu olhei, pastor, começou a aumentar, um monte de criança, meu Deus, os adultos, Senhor, os adultos, e as crianças. Pastor, um domingo, livre como hoje, nós estávamos já com quase 50 crianças, 50, cheia, se reunido debaixo de uma mangueira, que não cabia mais dentro da sala da escola, que não tinha tempo para uma escola. E o Senhor, um monte de crianças, se fosse adultos. Eu disse isso, foi meu dia. Terminou o trabalho, eu peguei o carro, peguei a balsa, atravessei o rio, o braço de mar, atravessei, cheguei em casa, tomei um banho, almocei, e minha esposa: e aí, como foi hoje lá? Foi bênção, mais criança para Jesus ainda. Ah, foi, tá bom, que bênção. Eu comigo mesmo aqui no negócio, não disse nada a ninguém. Vamos visitar uma família missionária, que hoje foi para o Brasil, e por coincidência, ele é dentista, ele é batista, é dentista. Teve aqui, ele foi para o Brasil agora, ficou preso na pandemia e está indo para Portugal fazer missão. Fomos visitar eles, né, nessa tarde, domingo. Cheguei lá, sentei, e aí, meu irmão, chegou lá do canto das aldeias? Chegamos. Foi bênção. A esposa dele veio para mim e falou assim: Wagner, deixa eu dizer uma coisa para você. São Batista, viu? Mas são pentecostal. Disse assim: Wagner, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está te dando uma nova igreja em Gâmbia. Pastor, na hora sim eu me derramei. Deus está te dando uma nova igreja em Gâmbia, uma nova geração. Deus está te dando um privilégio. Pastor, me pergunte hoje. Eu prefiro que lá tenha 200 crianças, 500 crianças, porque, pastor, eu vou conseguir tirar dela o feitiço, o juju, o alá, vou tirar tudo dela. Essa é a mentalidade de missão, é pegar as crianças. Eu hoje me arrependo por no passado não ter tido um curso especial para crianças, mas tem a minha igreja, tem. Então, eu comecei a despertar os irmãos do Brasil. Irmãos, vocês dirigentes, obreiros, invistam nas crianças, ela é a igreja do futuro. Então, é bem por aí, sabe? Missão é bem por aí. Então, hoje, a minha alegria são as minhas crianças. Certo? Porque os adultos é mais difícil tirar o feitiço.
Os adultos é mais difícil deixar o sincretismo, mas as crianças não. As minhas crianças hoje já estão livres do jejum. Livres disso aí. Porque esse é o caminho. Então, posso voltar agora para o testemunho do chamado. Fechamos aqui a questão da criança, né? Então, quando Deus começou a desenrolar, eu lembro como hoje foi uma semana, pastor. Eu era dirigente de uma congregação. E eu me lembro que eu fiz lá um plano de estudo bíblico para missão, ou seja, uma semana de seminário sobre missão, né? Sobre missão. Conferência missionária. E aí convidei alguns pastores, entre eles o meu pastor presidente, que ele é um missionário, esteve na Guatemala, ele foi até sequestrado pela Farc naquela época, o grupo Farc, agora o nome é Farc, que era um comando que tinha na época na Guatemala, certo? E ele foi escravo, né? Foi raptado, foi sequestrado. Enfim, é um homem experiente. Convidei para ele fazer a abertura do trabalho. Pastor, ele foi fazer a abertura do trabalho. Quando o meu pastor chegou e começou a pregar, eu sempre digo isso para os irmãos, para quem tem chamada, vejam isso e aumente a fé. Eu sempre fiz a prova do jovem fora. Eu disse, eu nunca vou chegar a um pastor e dizer, não é que seja errado, viu, irmãos? Não é que seja errado com isso, não. Estou dizendo que eu queria colocar em prova a minha chamada, realmente. E eu disse, eu nunca vou chegar a um pastor e dizer, pastor, me mande. Pastor, eu tenho chamada. Pastor, deixa eu sair do meu emprego para ir ser missionário. Eu nunca fiz isso, nem nunca planejei e disse, pelo contrário, eu vou ficar calado, vou guardar 7 chaves a minha chamada, porque se é de Deus, se Deus é uma projeção dele, se Deus tem comigo alguma coisa, ele vai me chamar no tempo certo. E assim eu fiz, pastor. Em tudo, para ser líder de mocidade, dirigente, enfim, por onde eu passei, sempre foi Deus chamando pastores e me convidando. Bem, neste dia o pastor começou a pregar. Ele pregando, ele é branco. De repente, esse pastor, isso foi em 2014, viu? Ele olha para trás, chorando, vermelho. A voz trêmula, embargada. Ele falou assim, Wagner. Ele não chamou Warner. E eu sempre dou essa ênfase. Ele nem chamou meu nome direitinho, ele até errou meu nome para mostrar que nem intimidade com ele a gente tinha. Ou seja, ele não era aquele missionário, aquele amigo, aquele obreiro que ele tinha, não. Nem meu nome sabia chamar, porque não tinha um relacionamento com ele assim próximo. Né? Ele chamou Wagner. Deus me diz que você tem uma chamada. E eu quero ter o privilégio de poder lhe enviar para o campo. Quando você mais não resistir, guardar 7 chaves, você me procure, porque eu vou te enviar. Mas Deus me diz que você tem uma chamada. Pastor, eu estava chorando, meu Deus, obrigado. O Senhor revelou a ele o que eu queria há tanto tempo na minha vida. Bem, nessa mesma semana, pastor, várias coisas aconteceram. Dentre elas, eu falo aqui, o pastor Laércio, que o senhor conhece também, o pastor Laércio é um dos ministrantes na semana missionária. E ele, nesse dia, levou as experiências que ele teve em Moçambique. Pastor, nesse dia eu sentei lá no banco, para mim, ele estava ministrando para a igreja, seminário sobre missão. E ele ministrando. Pastor, naquele exato momento, fugiu todos da sala do templo, da nave do templo. Não ficou ninguém, só ficou eu, pastor Laércio e o Espírito Santo. E ele mostrava as estradas, os atoleiros, as lamas, as matas, as vielas, os caminhões. Ele mostrava o Espírito Santo ministrando. É para cá que você vai. É para cá que você vai. Pastor, eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, para aí não. Viu como é projeção? Eu disse, para aí não, Senhor. Eu não tenho estudado. Eu tinha acabado de terminar a minha faculdade de teologia. Tinha acabado de terminar. Ora, bacharel em teologia, licenciado em ciência da religião. Eu estava me achando, ministerialmente. Senhor, eu não estudei, eu me formei para ir para dentro dos matos. Não, Senhor. E pastor Lécio lá ensinando o Espírito Santo. É para cá que você vai. Isso foi numa quarta. Bem, passou os dias. Chegou o sábado, encerrou o evento, pastor. Eu estava numa lanchonete, eu e minha esposa, meia-noite. Nós sentados lá, eu sentado na cadeira assim, cansado da semana, e remoendo, eu e minha esposa, o que tinha acontecido. E ela, e aí, você vai lá no pastor? Eu disse, eu não. Mas ele disse, não, eu quero mais evidências, eu quero mais prova que está chegando o tempo, porque eu quero que ele me chame. Só que nesse caso, pastor, eu não tinha mais que tirar mais nada, Deus não tinha mostrado para o pastor, eu só tinha que dizer assim, eis-me aqui.
É só isso que estava faltando, eis-me aqui. E aí eu fiquei sentado, não vou não, eu quero mais evidências. E eu sentado, pastor, chega um noiado, sabe o que é um noiado, né, esse termo? Não, pode explicar, pastor. O noiado é um termo nordestino do brasileiro, também eu acho até que mudou, mas naquela época, o noiado é um maconheiro, o noiado especificamente é quem usa crack, né? É o crack, é o usuário de crack. Então tem um rapaz chegou lá cheio de crack, né? Cheio de drogas, noiado mesmo, cheio de drogas, e lá alombrado. Pastor, esse homem se levanta, vem até mim e fala assim: eu posso dar um versículo para sua esposa? Ora, dá um versículo para minha esposa, um noiado. Eu olho assim e digo, como é que é? Eu posso dar um versículo para sua esposa? Eu olhei assim, se é um versículo, você pode, não pode dar, comigo, estou brincando agora, né? Não é droga? Pode. Ele diz, eu vou dar um versículo. E minha esposa, pastor, ela tem um problema, até então, de fibromialgia, é um problema dos ossos, né? Ela não pode sentir frio demais, enfim. Ela tem esse problema. E eu sempre esqueço o versículo, se ela tiver, vai dar um grito, deixa ela dizer. É Isaías, quando o profeta Isaías diz o seguinte: eu fortalecerei os seus ossos, vou fortificar os seus ossos, te dar saúde para você ir e fazer a obra. Esse foi o versículo que ele deu para minha esposa. Na hora, pastor, ele olha para mim assim com o dedão e faz assim: olha, você não quer ir, mas é para lá que você vai. Esse seu anel que está no seu dedo aí, ele não serve para nada para onde você vai. Você pode tirar o seu anel do dedo. E tem mais, você precisa de uma língua, porque lá fala muitas línguas. Você não quer, mas é para lá que você vai. De onde que você é mesmo, pastor? No Brasil? Nordeste, Rio Grande do Norte, Mossoró, cidade de Mossoró. Você está me falando agora, eu tenho que ir em Mossoró de novo. Porque Mossoró tem um mover profético diferente de apontar dedo. Eu acho que eu já te contei, quando eu fui para o Instituto Hagai em Singapura, em 1990, na ida, né, nós tivemos que fazer uma pequena escala em Paris de quase que o dia inteiro. Né, e na época não deram hotel para a gente, e pensa num dia terrível. Tudo que podia acontecer de errado aconteceu lá, e sei que por final eu saí de lá falando assim, olha, nunca mais quero voltar nesse pedaço de inferno. Isso foi o que eu disse sobre Paris. Né? Então, assim, foi tudo horrível. Tudo horrível. Aí fui para Singapura, na volta tive que passar por lá de novo. Eu estava tão chateado com o lugar, com tanta raiva, na verdade. Não era chateação, era raiva. Né, que eu fui para dentro do hotel, né, a companhia aérea deu o hotel, e eu fiquei no hotel o tempo todo. Não saí, não fui na rua, tentando assistir televisão, que não entendia nada, tudo em francês. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, olha, tudo foi bom, menos Paris. Nunca mais volto naquele pedaço de inferno. Foi o que eu falei. Né? Aí, o que acontece? Uns anos depois, eu começo a trabalhar com a DONEP, né, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Aí eu fui dar... Meu primeiro seminário foi aonde? Mossoró, Rio Grande do Norte. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade, conhecia Natal. Mossoró, não. Então, o primeiro evento que tem num seminário da DONEP era um jantar. E após o jantar, né, normalmente eles chamavam os preletores, né, que ia falar para poder, né, tá orando com as pessoas, tudo, né? E chegam para mim e falam assim, doutor, na época eu estava com o irmão José Lúcio, de Natal, né? Era uma figura bem proeminente na DONEP na época, e quando acabou o jantar, né, fala, doutor, tem alguém ali querendo conversar com o senhor. Meu irmão, e eu fui assim, meio nervoso, né? Pensando, vou ter que orar com alguém agora. Quando eu cheguei do lado de fora no hotel, no restaurante, tinha uma irmã sentada, num murinho, né, embaixo de uma árvore lá. A hora que eu cheguei, meu irmão, ela apontou um dedão, que eu tô percebendo que é tipo de Mossoró. Então, o dia que eu for em Mossoró e alguém apontar um dedo para mim, eu já vou correr, né? Ela apontou o dedo para mim, tipo assim, bem no meu nariz, e falou, senta aqui. Sabe quando aquela pessoa senta você com o dedo? E ela começou a cantarolar o hino nacional brasileiro. E começou a profetizar. Eu sou o Deus do Brasil, mas eu também sou o Deus da França. E é lá que eu vou te levar. Olha aí. Meu irmão,
eu não sei mais nada sobre o seminário, mas essa palavra eu nunca esqueci. E o que Deus me levou lá depois foi justamente numa das viagens missionárias que eu fiz. Deus colocou no meu coração que eu teria que passar por Paris para pedir perdão pelo país, perdão pelo que eu tinha dito sobre o país. E, meu irmão, foi uma experiência incrível. Eu consegui, a Air France me deu uma parada, né? Eu cheguei cedo da Índia, cheguei tipo 7 horas da manhã. Uma irmã gentilmente nos buscou no aeroporto e eu falei, eu quero ir lá para o Arco do Triunfo para acertar minha vida com Deus. E, meu irmão, foi uma experiência tão linda, porque eu falei, ali vai ser o meu triunfo. Ali eu fui pedir perdão a Deus, né, perdão à França por tudo que eu tinha dito sobre a França. E o que foi interessante foi que quando eu acabei de orar, né, eu estava chorando, eu estava com a minha câmera, né, enrolada, a alça da minha câmera enrolada na minha mão, minha filha estava de longe, eu falei com ela, não, fica aí que eu vou ali acertar minha vida com Deus. Meu irmão, de repente, como se tivesse passado alguém, me deu um tapa tão forte na mão, que a minha câmera voou longe. Câmera novinha, eu tinha acabado de comprar. A câmera voou longe. E eu olhei, não tinha ninguém, pastor. Não tinha ninguém perto de mim. Mas bateram na minha mão e minha câmera chegou a cair. Aí passou uma mulher perto de mim e falou assim, e em inglês, virou e falou assim, uau, foi feio, hein? Eu peguei e falei, acontece. Mas eu estranhei porque ela falou inglês comigo, não francês. Quando eu cheguei perto da minha filha virou para mim e falou assim, pai, eu vi tudo o que aconteceu, como que a sua câmera voou daquele jeito? Eu peguei e falei, Beca, eu sei o porquê. Né? Então, meu irmão, eu já estou ficando com medo de um Mossoró. Pois é. Eu tenho muita gente conhecida, esse dedão de Mossoró é meio assustador. Aí você foi parar no Gâmbia, mas passou? Sim. Deixa eu concluir, né? Aí, disso aí, pastor, me levou, tem várias coisas, outras coisas aí, mas não vou entrar aqui em detalhes. Disso aí, eu fui até o pastor Miranda. Depois de várias coisas aconteceram, eu fui até ele disse, até que enfim você veio, demorou 7 dias, ele disse, demorou. E aí foi quando fomos arquitetados, através da igreja, planejados, trabalhados, enviados para um curso em Imperatriz do Maranhão, para fazer um treinamento, para chegarmos até aqui. Agora, deixa eu fechar aqui, pastor, fazendo aqui uma observação, que eu acho importante, uma vez que eu falei assim. Amados irmãos, irmãs, jovens, vocês estão aqui, têm uma vocação missionária. Vejam só, quando eu falei, e eu falo, talvez alguém até perceba que quando eu falo, pastor, com certo orgulho, mas não aquele orgulho carnal. Se há algum orgulho bom nisso, então vou falar. Qual orgulho? Que satisfação. Eu falo com satisfação. Qual? Que eu nunca pedi, mas esperei que Deus usasse o pastor para me chamar. Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que aquele irmão, ou aquela irmã, aquela família, que vai a um pastor, a uma agência e diz, nós temos uma chamada e queremos ir, não estou dizendo, invalidando que isso não é de Deus. Não, de forma nenhuma. Agora, entretanto, todavia, pastor, quando eu faço essa prova do Jovem Fora, ela me dá respaldo mais forte na minha fé no campo. E eu vou explicar o porquê. Quando eu aqui, pastor, passo por qualquer coisa que vem, que aperta, que arrocha, a prova, sabe o que eu faço? Deus, o Senhor o quê? Me chamaste. Agora, pastor, o que eu falei aqui nos bastidores com alguns missionários. Quando eu peço ao pastor, digamos que não é Deus, eu mesmo vou para o pastor e venho. Na hora que arrocha, aí é Deus lá para cá. Eu não mandei. Você foi porque você quis. Você arquitetou. É projeção sua. Aguenta as pontas. Então, é só isso que eu faço. Uma observação que, cuidado. Se você tem a chamada de Deus, não é errado você ir, não. Você pode. Agora, cuidado. Porque se não tiver, você chamar e você for, quando vier a prova, quando vier a escassez de tudo, tanto o pastor que me enviou, que eu conheci casos, não da minha igreja, mas de outro, e até mesmo Deus, vão poder apontar o dedo e dizer o seguinte, você foi porque você quis, você pediu, eu não lhe mandei. Então, é só isso, é bom deixar bem claro. Né?
Pastor, deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. O seguinte, dentro do que a gente, né, eu creio, eu gosto e eu creio na direção e liderança do Espírito, né, eu falei sobre isso ontem na igreja, né, eu queria só te fazer uma pergunta em relação ao trabalho que hoje você está tendo aí no Quênia. Eu sei que essa não é a sala de aula que você pensou em ter na vida. Uhum. Né, você pensava uma sala de aula de uma faculdade, né, muito menos essa daqui. Uhum. Mas Deus te acabou preparando, né, te levando, né, colocando amor para você trabalhar nesse povo, um povo que hoje, né, da mesma forma que em outros lugares também, está enfrentando uma situação diferente, né, em relação à pandemia que nós estamos vivendo hoje, né, que nós estamos passando hoje, né, e a gente sabe muito bem, né, que muitos países, né, inclusive onde a gente mora, né, o Brasil, né, aqui nos Estados Unidos, né, o Brasil está passando uma situação, né, que são alguns casos, né, igual eu atualizei Gâmbia hoje, né, tem um caso, tem 28 casos, 28. Teve uma morte e 24 pessoas recuperadas. Isso. Né, tá, o dado está até a fonte aí, né, então numa população de 2 milhões está um número até bom, né, mas isso aí com certeza afetou o trabalho. Quais são hoje os desafios que você está tendo em relação a esse trabalho hoje? Ok, pastor, primeiramente, assim... Pós-pandemia, vamos lá. Isso. Deixa eu até trazer... É uma boa notícia, sim, é uma boa notícia. Semana passada, o presidente, ele oficialmente decretou que as igrejas estavam fora da quarentena. Então, as igrejas, sendo evangélica ou muçulmana, poderiam voltar às atividades, ou seja, para nós, não há mais quarentena. Começou ontem. Eu não comecei ainda nas aldeias, vou começar para o final de semana. Uhum. Ontem, na cidade, já houve a movimentação das mesquitas, das igrejas evangélicas, católicas, enfim. É uma boa notícia. Devido, graças a Deus, aqui o quadro está sendo controlado. Não por ninguém, mas unicamente por Deus. Pastor, vamos ser espiritual. Bem, como é que você explica, então, que Deus é injusto, irmão? Quer brigar com Deus? Se Deus permitiu na Europa, se Deus permitiu na América, permitiu, mas na África, Deus tem guardado. E na Gâmbia também. Então, assim, essa é a explicação. Deus tem guardado, a pandemia está sob o controle, mas de Deus. Então, o presidente, ele liberou as igrejas. Então, graças a Deus, os irmãos podem voltar para os templos. Pastor, há uma grande diferença. Até eu estava contando com o irmão, um missionário, ainda hoje, mandei para ele uma mensagem falando com ele. Não é bom, esse não é o nosso modelo de culto online, esse não é o nosso modelo de culto. Nós precisamos do calor, precisamos estar junto, a comunhão, coinonia, juntos. Então, mas dentro da pandemia, o Brasil, quem pode, outros fazem lives, né, videoconferência. Uhum. Pastor, agora imagina que, você me perguntou o meu caso, em aldeias que os irmãos não têm nem o que comer, vai ter celular? Vai ter internet à vontade para ter live? Então, a sua pergunta, como lidei com esse tempo todo? Primeiro, eu estava indo 2 vezes, arriscando a minha vida, a deles lá e da minha família, mas para ir levar, porque, pastor, são novos convertidos todos, 3 anos só, saindo do sincretismo, são novos convertidos, não é fácil tirar o povo do sincretismo. Então, precisa de alimento, do ensino, do discipulado. Então, não tinha como. Mas aí, o Senhor abriu as portas, vamos retornar. Agora, veja só, em meio à pandemia, Deus é aquele que não está em crise, a missão não está em crise. Amém. Foi em meio à pandemia, pastor, que eu acho até que você ouviu por aí, que surgiu um projeto. Foi na pandemia que surgiu um projeto, ou seja, pandemia não é tempo de choramingar, pandemia não é tempo de estar murmurando, na pandemia é Deus estar arquitetando, trabalhando, para quando acabar a pandemia, sair e meter o aço. Temos a mesma visão, pastor. Bem nordestino, né? Meteu o aço. Então, foi na pandemia que eu estava deitado, vou falar sobre a questão pós-pandemia. Eu estava deitado e dizendo, meu Deus, a igreja que o Senhor me deu, eu não me conformo em estar aqui, Senhor, só falando da Bíblia para aquele povo. Não sabe ler, pastor. A minha igreja não sabe ler, com exceção de 4 ou 5. Para mais de 100, é assustador. E eu vou estar aqui, meu Deus, sem ensinar esse povo nada, só... Não, pastor, eu tenho que fazer a diferença. Senhor, me ensina algo, Pai. Deus usou... Antes disso, Deus usou uma irmã aí no Rio Grande do Norte, lá do sertão, lá do interior, via Instagram, e disse,
pastor, se prepara, nesses dias, Deus está te dando um projeto. Isso foi lá no início da pandemia. Deus está te dando um projeto. Meu Deus, um projeto, e não te preocupa, ele vai viabilizar, vai usar pessoas para abrir portas e abençoar o seu projeto. Meu Deus, então se Deus remendar, eu não vou fazer, eu vou esperar. Aí eu fiquei, meu Deus. Visitei a aldeia em meio à pandemia e as crianças vieram até a mim, alguns jovens. Pastor, nós queremos ler. Nós não sabemos ler, nós queremos ler. Isso é no dialeto, né? Meu obreiro traduzindo. Nós queremos ler, nós temos a infelicidade de não saber ler. Pastor, não saber ler é ser cego. E aí eu fiquei, meu Deus, quando foi à noite, Deus bradou. Pastor, nós temos aqui, dentro do que Deus tem feito conosco, houve a convenção, a salvação de um ex-muçulmano, um jovem muçulmano. Só que ele está no anonimato. O senhor sabe muito bem como é que é. Primeiro, eu não tinha estrutura, que ele veio a mim e disse, pastor, se o senhor me bancar, me der condições, eu nego para todo mundo o Islã e aceita Jesus, mas o senhor me sustenta, me aguenta. Eu disse, eu não tenho como. Eu não tenho como. E o meu pastor também, que presidente, disse, não tenho como. Ele que fica caladinho, vá. Viu aí a situação como é que é no mundo islâmico? Porque se ele aceitar, o senhor sabe muito bem, se ele aceitar, é abandonado pela família, é abandonado pela sociedade. O simples fato de eu visitar ele já começou a sofrer pressão. Imagina. Então, ele veio a mim e pediu isso, só que não tinha como. Quando foi agora, ele veio a mim, pastor, olha aqui meu curso, terminei a minha faculdade de letras em inglês. Ou seja, estou formado, estou apto a lecionar inglês. Ah, parabéns, que bom. Estava à noite deitado. Meu Deus, e o projeto? Deus falou, por que tu clamas a mim? Já te dei o projeto, homem. Já te dei até as ferramentas. Na hora Deus falou comigo, ensina o teu povo. Você tem um professor, ele agora vai ter a oportunidade de poder trabalhar e poder confessar Cristo em público. Então, em meio à pandemia, Deus nos deu o projeto de discipulando e alfabetizando, que até mostrar aqui, aproveitar, apesar de ter um post aí, pastor, né? Tem um post aí, ó, você não tem como puxar, mas deixa eu mostrar aqui para os irmãos, né? Olha aqui. Esse é o projeto que Deus nos deu. Projeto missionário, discipulando e alfabetizando. Nós estamos agora, pastor, trabalhando, é nosso próximo desafio nesse projeto. Poder fazer com que as crianças, adolescentes, jovens, possam aprender a ler, porque elas lendo vão levar o evangelho para a família e vão levar o evangelho para outros lugares. Sem falar que... Deixa eu te pedir, fazer um pedido. Você tem esse post no seu WhatsApp, no seu telefone? Tenho, sim, senhor. Então, manda para o meu WhatsApp agora, eles vão movimentar. Nós estamos live, a vantagem é essa. Né? Eu jogo para você aqui agora. Né? E aí, pastor? Sim, pode falar. Uma irmã lá no Brasil, muito amada, né? Ela pegou, mandou uma mensagem, falou que, amém, Deus está trabalhando na pandemia para mudar os nossos corações. Puro, verdade. E pandemia não é tempo de choramingar. Pandemia não é tempo de estar cantando miséria. Na pandemia, pastor, o nosso tempo é justamente esse, de estarmos abertos, sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis a ouvir Deus projetando, Deus arquitetando, Deus dando projeto. Deixa eu vir aqui para o senhor bem rapidinho. Cadê você? Vou abrir agora, pastor. Nós vamos dar graças a Deus pela tecnologia que nós podemos ter, né? Nós somos verdade. brasileiros, eu estou morando nos Estados Unidos, você morando no Gâmbia, e a gente interagindo, né? Entrou um amigo meu aí, né? Abona Surial Aziz, eu conheci lá no Egito, né? Um irmão muito amado, tivemos um tempo muito gostoso, né? Enquanto o pastor está achando ali, eu queria te incentivar, né? Eu tenho nos posts, né, que estão no Facebook, tem o nosso canal do YouTube também, eu queria te incentivar a subscrever lá, né, se inscrever no canal do YouTube também, né, nós estamos transmitindo ao vivo para o YouTube também, no Facebook, então, assim, vamos estar acompanhando, porque nós estamos numa semana marcada já, passou nas próximas 3 semanas, nós estamos com 34 lives agendadas já. 30 né? Então, aí? 34 lives, 23 países diferentes. Então, vai chegar agora no seu WhatsApp. Estou esperando chegar aqui para eu já jogar. Aí chegou. Chegou? Pronto. Joga aí e podemos continuar. Então, Deus, nesse período, me deu esse projeto e, pastor, pronto, aí. Primeiro, eu tenho que fazer, porque o evangelho, ele é integral, né? Ele veio transformar o homem espiritualmente e socialmente.
Eu vou estar dando a chance desse jovem, crianças, no futuro, poder ter um emprego, poder ler um jornal, ler uma revista, chegar na cidade e poder conquistar um emprego. Então, foi um projeto, tá aí, projeto missionário, discipulando e alfabetizando. Entendes tu o que lês? Então, os irmãos orem por nós, por esse projeto, para que possamos, pastor, ter portas abertas. Eu já terminei assim, eu hoje vou terminar todo o projeto e vou enviar para algumas pessoas, também para o senhor, para que possam ver e orar por esse projeto, para que Deus abra as portas, porque isso é missão. Certo? Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Manda para mim no seu WhatsApp. Olha que bênção, né? A gente comunicando aqui, está muito jóia isso, eu gosto muito disso. Né? Manda no seu WhatsApp para mim, por favor, se o senhor tiver fácil. Como que as pessoas que desejarem contribuir com esse projeto, como que elas podem contribuir? Você tem alguma conta bancária? Sim, tenho. Vou deixar lá, pastor. Vou deixar lá no seu WhatsApp. Não vai deixar não, meu irmão. Vamos aproveitar a tecnologia. Escreve aí, né? Já deixa pontinho aí que eu já coloco agora aqui para quem quiser. Ok, né? Então vamos fazer isso agora. Você pode interagir aí enquanto eu procuro aqui rapidinho. Pode, né? Enquanto o pastor pega, né? Se você quiser participar conosco, né? Se você quiser contribuir com os projetos, né? Que o Supply Seeds, os Supply Sementes estão ajudando, né? Você tem aí as formas, tanto, né? MoneyGram, Western Union, PayPal, né? No Brasil nós temos o Bradesco, o Banco do Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem o Wells Fargo, tem o Venmo, tem o Cash App e tem o Bank of America. Né? Então você pode, né? Vou deixar aqui na tela um pouquinho enquanto o pastor me passa já, pastor, estou chegando. A conta bancária, né? E você pode entrar em contato, né? Você pode mandar uma mensagem aqui pelo Facebook. Já mandei, chegou aí, pode colocar também já. Já mandou? Vamos lá. Já. Aí. Aqui a gente não pode perder tempo, pastor. Nós temos que aproveitar e remir o tempo. É verdade. E aproveitar o que Deus disse, né? Que estaria abrindo portas. Então, isso aqui é uma porta. Isso aqui é uma porta de divulgação grande. Né? Deus abençoando isso, nós não podemos perder. Né? Eu que me perdi aqui agora. Então, assim, temos a convicção que é um projeto vindo da parte de Deus, e temos a convicção, porque realmente começou a fluir assim, pessoas sendo usadas para falar sobre o projeto, pessoas sendo usadas, me orientando, dizendo, olha, vá por aqui, faça assim, e está aí o projeto, e sabemos que Deus irá abrir as portas para que isso aconteça, porque isso é missão, certo? Para que as pessoas possam ter o direito de poder aprender, certo? A ler, a falar na sua língua nativa, né? Oficial, né? Não é nativa, oficial, que eles falam dialeto, oficial. Então, para quem quer ajudar esse projeto, também está aí a nossa conta bancária, certo? Para podermos dar avante esse projeto. Pastor, eu posso divulgar o seu WhatsApp? Pode sim, pode colocar aí, pastor, WhatsApp, pode colocar sim. Sem problema. A gente tem que entender a ideia de reino. De reino. Mesmo a gente trabalhando em missões separadas, né, ou teoricamente diferentes, né? A gente não pode deixar de entender que nós estamos todos trabalhando para o mesmo reino. Né? Então você tem agora, né? Está sendo divulgado agora, é bom que eu já vou preparar a partir de agora, né, o WhatsApp aí do Wagner, né, do pastor Wagner, você pode anotar, né, tá o número da conta bancária, né, o WhatsApp, eu vou até parar para você não ter problema, né, de tentar correr atrás, né, deixa eu colocar ele fixo aqui para você, tá aí, né, então tem a conta bancária, né, o WhatsApp, e eu creio que Deus vai levantar pessoas, pastor. Deus está o que ele falou, né? De novo, desculpa, o que, pastor? Eu também creio, porque foi ele que falou, então ele vai abrir as portas, vai começar a agir, mover pessoas, para que esse trabalho seja feito, o reino se expanda e cresça mais ainda. Pastor, eu tenho ainda várias aldeias para chegar com o evangelho. Agora, enquanto eu não estabilizar essa onde estamos plantando esse projeto, certo? Enquanto eu não concluir lá, eu não posso avançar. Então, quanto mais for viabilizado, for apoiado o trabalho, mais o trabalho será, né, entrará numa fase de consistência, numa fase de finalização, e eu poderei o quê? Avançar para outros lugares, para avançar o trabalho da pregação do evangelho. E é no mínimo
No mínimo, é carnal que não tem uma visão de reino, certo? É, no mínimo, pastor, uma visão carnal que não tem uma visão de reino. Ou seja, não vamos fazer isso, não vamos mudar, não é por aí. Não, isso é carnal. Se eu posso ajudar alguém, fazer com que o evangelho se expanda, eu não tenho que procurar barreiras, eu tenho que derrubar barreiras. Eu não tenho que estar olhando protocolo A, protocolo B, aquilo, não. Vamos viabilizar, porque essa é a visão de reino. E eu louvo a Deus que a partir dos meus pastores e do meu pastor presidente, que me enviou, que nos sustenta, que nos mantém aqui, ele tem uma visão de reino. Pastor, você tem uma ideia? Quando eu cheguei aqui, pegando o seu gancho da visão de reino, quando eu cheguei aqui, eu queria, na minha formação, sabe, pastor Juliano? Na minha formação, eu queria plantar a minha igreja com a minha placa, com a minha bandeira do Brasil, Mossoró, Rio Grande do Norte. Na minha formação. E eu estava perdido, pastor, porque África, país muçulmano, entenda, não é falar com demérito, dizer que na América Latina, ou na América do Norte, o senhor chega, aluga um ponto e faz um tempo, sim ou não? E vai lá e vai. Aqui é diferente. Lá tem desafios também. Eu não estou tendo muitos méritos, mas aqui é diferente. Dialetos, país muçulmano, ninguém abre tempo assim e enche, não. Então, quando eu cheguei, eu queria fazer isso. Eu endoidava para cima e para baixo, atrás de abrir tempo, para fazer, alugar prédio. E aqui existe uma coisa: tem um prédio desocupado. Quanto é o prédio? O aluguel, um exemplo. É R$1.000. R$1.000 eu quero. Para que é que você quer? Não, é uma igreja. A igreja, quero não. Não, eu pago 10 mil. Você pode pagar o que for. Aqui não abre o tempo. Então, isso é a visão, é o nosso contexto, pastor. Então, eu meio que perdido. Essa foto aí foi nosso primeiro batismo nas águas. 15 novos convertidos. Esse da ponta ao meu lado é o ex-muçulmano, viu? Esse da ponta. É ele que vai lecionar a escola do projeto, é ele. E aí, pastor, o meu pastor presidente, isso aí é muçulmano, o Alcorão e a Bíblia, eu pregando para ele, nas aldeias. E aí, pastor, quem veio aqui me visitar? O meu pastor presidente, na sua primeira visita. Olha o que ele me disse. Wagner, ele visitou aqui a Assembleia de Deus, que já é existente. Aqui existe uma Assembleia de Deus. Aqui ainda o sistema todo no Brasil, no país ainda é único, ou seja, não há divisão, não. O governo anda direitinho com as denominações. Aqui, a única denominação que tem a Assembleia de Deus, ela é de Gana, certo? Eles são aqui os primeiros que abriram aqui a igreja em país de Gana, a Assembleia de Deus. Veio aqui meu pastor. Quando chegou aqui, eu disse, pastor, vamos abrir nossa igreja. Veja que eu cheguei muito novo e mudei bastante. Ele disse, mas por quê? O meu pastor presidente, mas por quê? Não, pastor, essa igreja aqui, ela dança. Não é a nossa. E eu achei que estava abafando isso para o meu pastor. Se fosse para outros pastores, eu sei que eu estaria abafando. Mas o meu pastor presidente, não, ele é um homem missional. Ele é um missionário nato, o meu pastor. Aí ele falou o seguinte, Wagner, eu aprendi até hoje visão de reino, de não dividir. Uau. E eu não mandei você para cá. Ele me repreendeu assim, tá? Ele, uma boa parte da diretoria, falou assim comigo. Eu não mandei você para cá para dividir. Mandei você para cá para somar. Então, aqui já tem uma assembleia, vamos se unir com eles e vamos expandir o reino. Não Amém. Importa. Isso é visão de reino. Agora, aquela visão, não, isso não é missão. Missão é se eu for botar minha placa e eu olhar ser pastor presidente. Isso é visão carnal. É visão carnal. Pode achar ruim, achar, mas eu digo, o pastor que tem a visão que para ele, missão, é só se ele botar a placa dele, da cidade dele, e dizer que ele é presidente, é visão carnal. Se quiser achar ruim, acha, mas essa é a visão carnal. Visão de reino não está nem aí para isso. Olha o que o irmão lá de Cuba escreveu aí, ó, não é fácil pregar onde está o Islã. Né? Realmente, meu irmão, né? Nós vamos ter uma live com o Javier, né? Agora... Amanhã à tarde, né, 7 horas horário do Brasil, 6 horas aqui nos Estados Unidos, de Cuba também, né, nós vamos ter uma live com ele, vai ser uma bênção. Né, ele acabou de escrever aí agora, ó, glória a Deus. Glória a Deus, visão de reino. Né, e você vê, é isso que a gente faz. Né, eu creio, sabe, meu irmão, que eu gosto de quebrar tabus, essas coisas assim que, tem que ser desse jeito, não existe. Que atrapalha. Atrapalha, né? Nós temos que ter essa ideia, né? Os países que nós trabalhamos, nenhum lugar tem a placa
porque eu, além de trabalhar com missões, eu também pastorei uma igreja aqui nos Estados Unidos. Nenhum lugar tem a placa da nossa igreja, né? Nem o logotipo da nossa igreja, muito menos do Suprindo Sementes. Nós não estamos para implantar império, né? Pastor Miles Monroe, uma vez isso, eu estava lá na igreja. Nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, não para edificar impérios. E outra, pastor, é a falta de conhecimento de alguns pastores, porque certo que na América vai funcionar. Na América funciona império. Ásia, Oriente, continente africano, não funciona império. Ou você se une com missão que está. Aqui não tem. Aqui não tem negócio aqui não tem, todo mundo aqui é unido, trabalhando junto para que o reino cresça. Aqui não é império. Certo? Aqui não é império, aqui é todos a visão de reino. Porque é difícil. O contexto da América Latina, América Central, América do Norte, funciona império. Que a gente vê aí, realmente, a cada dia se planta império. E há uma divisão danada. É tanto que quando eu cheguei aqui, o pastor falou o seguinte: você é de onde? Olha só, olha a fama, você é de onde? O pastor daqui, presidente, né, da Assembleia de Deus, sou do Brasil. Ah, o Brasil, lá tem muita divisão, né? É muita divisão. Aqui não tem divisão, não, aqui é um reino só. Olha a fama. Porque aonde chegam, quer botar sua placa. Não quero saber. Para mim, a visão do meu pastor, que me enviou e disse: se junta eles aí e faça crescer, essa é a visão de reino. Hoje, inclusive, pastor, essa visão de reino tem sido tão importante, até mesmo para o apoio de missões. Né? Foi o que eu falei agora, né? Eu não pedi para poder mandar oferta para a gente, não. Põe sua conta bancária, né? Vamos colocar lá de novo. Né? Para mim não é problema nenhum, vamos colocar a sua conta bancária, né? Agora é lógico, né? Você não colocou o seu CPF por segurança, né? Também não é bom assim, mas assim, quem quiser, entre em contato, tá? O WhatsApp dele, né? Pega, tá aí o número da conta, se você tem Banco do Brasil, você pode fazer transferência sem precisar de nada, né? E essa é a visão de reino, nós fomos aqui para colocar, para ajudar um ao outro, né? Um ao outro ajudou e disse: esforça-te, né? E eu louvo a Deus, pastor. Louvo a Deus pela sua vida, pelo trabalho Amém. Que está sendo feito, né? E eu creio, né, que em nome de Jesus, né, esse projeto vai ser suprido, né? Esse projeto Amém. Missionário, discipulando e alfabetizando. Então hoje vamos estar orando, né? O desafio pós-pandemia no Gâmbia hoje é o quê? Projeto missionário discipulando e alfabetizando, né? Você que foi tocado por Deus, você que sentiu no coração de ajudar esse projeto, né? Entre em contato com o Wagner, né? Tá aí o WhatsApp dele direto aí, né? O Wagner, eu dou graças a Deus que uma nova geração aí, né, aceita e responde às mensagens, né? Todos esses líderes que eu estou conversando aqui, né? Vou conversar, 35 líderes, todos eles atendem o WhatsApp sem problema nenhum, né? E você ainda vê que eles receberam. Eu estava conversando agora há pouco com o pastor Jardel, que está lá na Tailândia, né, como nós temos obreiros na Mongólia, que eles falam inglês, mas não é tão fluente. Eu vou estar entrando, porque nesse programa que eu estou trabalhando tem condições, né, eu vou estar entrando com aqui dos Estados Unidos, ele vai estar lá na Tailândia traduzindo o obreiro na Mongólia. Uau! Vai ser algo assim, bem interessante. Eu vou acompanhar, vou fazer o máximo para mim acompanhar. Vai estar no dia 4 e no dia 7, nesse horário, então vai ser fácil de acompanhar. Né, com 11 horas de diferença, 12 horas na Mongólia, e a gente vai estar trabalhando porque é visão de reino. Nós temos que quebrar esse E outra, pastor, eu também tenho uma formação que eu sei o que é visão de reino e eu sei também o que é visão institucional. É tanto que eu respeito aquilo que realmente deve ser respeitado. É tanto que eu sempre gosto, pastor, quando eu coloco assim a minha conta, essa foi a primeira vez que eu coloquei, viu? Foi a primeira vez que eu coloquei assim, estampado. É a primeira vez. E eu sempre. Deixa eu te ajudar aí. Né? Não foi o senhor que pediu, não foi programado, eu te pedi, você mandou pelo WhatsApp. Agora, que não estava programado, foi agora, tudo assim foi agora, né? Foi de Deus. Não foi nada programado. Então, veja, pastor, eu sempre, quando alguém me pede a conta para nos abençoar, eu sempre digo: eu e a minha família somos bem mantidos pela igreja enviadora, pelos meus pastores. Agora, quando surgem projetos à parte, mesmo assim minha igreja, ela se esforça em nos ajudar, certo? Mas também ela nunca me privou, nem proibiu de alguém querer abençoar. Não. Mas, pastor, eu e minha família. Por que eu digo isso? Porque eu digo com experiência de ter visto. Tem alguns que conta miséria, aí o povo tem pena, mas Deus me livre de agir de má fé.
eu e minha família somos bem cuidados pela igreja que me enviou. Amém. Eu vou deixar até você comentar esse daí. Eu não sei se foi a Rosana, se foi o Javier, né? Porque eles são igual a minha esposa e eu, a gente trabalha com o mesmo Facebook. Olha o comentário que ele colocou aí. Deus está levantando uma geração que tem visão de reino, que ajuda uns aos outros, como colaboradores do reino de Deus, sem divisões. Olha que coisa mais linda, né? Um obreiro lá de Cuba. Comenta aí, pastor. O bom dessas lives agora... É a interação. É a interação. Marcado. Meu amado irmão, a irmã Rosana ou Javier. O casal, né? Enfim, o casal. A nossa visão ela deve ser de reino. O próprio Jesus disse, quando os discípulos chegaram com uma visão institucional, chegou para Jesus, olha, Senhor, está pregando ali o seu nome. E ele falou o seguinte, quem não é contra nós, é por nós. Então, a nossa visão, a visão de Cristo, a visão missional, a visão missionária, ela é uma visão de reino. Porque eu não vou estar, pastor, num púlpito pregando, irmãos, a missão tem urgência. E quando eu chego em um lugar, eu faço uma divisão. Isso é, no mínimo, contraditório. Isso não condiz com o meu discurso. Se eu digo que a missão tem uma urgência, então eu vou usar todos os meios, vou se unir com realmente quem está no reino comigo, para que o reino se expanda, porque essa é a visão de reino, não é de dividir. Se você diz que a missão tem urgência, então não é hora de estar olhando para a placa. Se você diz que a missão tem urgência e olha para a placa, o seu discurso, no mínimo, é contraditório. Certo? Se você faz divisão, dizer o seguinte, não, eu vou plantar aqui a minha, eu não quero, não, de forma nenhuma, aí nós vamos botar um sistema aqui, o nosso. Então, isso aí não é visão de reino, é unicamente visão do homem, certo? É do homem, não podemos, missionário, mais do que nunca, quando sai, cruza as fronteiras, acaba, pelo menos é essa visão para cá. Em outros cantos não se acaba. A visão de divisão separatista tem que se acabar. Isso é interessante, né? Eu louvo a Deus, né? Você não tem ideia o tanto que eu fico contente de conversar, né? Porque, deixar bem claro, a gente não se conhece, a gente só se conhece por tela. Não se conhecemos, não. Só por tela e eu gosto porque você me deixa à vontade. E eu não conheço também o Javier e a Rosana pessoalmente, né? Né? Eu quero ir lá. Né? E só para eu entender o tanto que é importante isso que você falou, se a gente vê uma urgência missionária, eu não posso ser separatista, eu não posso ser tão institucional, né, igual se disse. Isso. Só para você ter uma ideia do que nós estamos conseguindo quebrar alguns pontos que as pessoas falam, não, nós temos que trabalhar em cima da nossa denominação. Tenta entender o que a gente vive como suprindo sementes. Nós somos ajudados em algum projeto por uma igreja peruana de Lima. Mas os missionários que nós apoiamos no norte do Peru, quando eu fui lá e falei sobre os obreiros em Cuba, olha só, dos Estados Unidos, uma igreja de Lima nos apoia, nós apoiamos obreiros no norte do Peru que apoiam obreiros em Cuba. E Cuba hoje está participando de uma live do Gâmbia. Tenta entender, né? Isso aí eu creio que é justamente, né? O Javier hoje está ajudando bastante os dois. Pastor, as fronteiras. E eu posso aqui testemunhar. Eu falei, segundo aqui o nosso amado pastor missionário lá onde é? Cuba. De Cuba, falou. Eu falei, agora eu posso testemunhar. Eu vou evitar nomes, é lógico, eu vou só citar o país. Olha só, amados irmãos que aqui acompanham, missionários, obreiros, enfim, todos, pastor Jolian, vejam só, é um exemplo, olha o testemunho na prática. Aqui em Gâmbia chegou um missionário, vindo da Assembleia de Deus de Guiné-Bissau, da minha mesma igreja, vindo de Guiné-Bissau. A igreja dele, em Guiné-Bissau, oriunda de onde? Oriunda Brasil, é lógico. Ele é formado, a formação dele é da Assembleia de Deus do Brasil, certo? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau enviou isso para cá, para Gâmbia, fazer missão comigo. Ele chegou, me encontrou e disse, pastor, eu também sou da Assembleia, e eu fiquei feliz em saber que o senhor ele é nativo, ele é guineense. E eu fiquei feliz em saber que o senhor é brasileiro, porque eu sou assembleano, o senhor é assembleano, enfim, nós temos a mesma cosmovisão. E vamos trabalhar. Eu disse, peraí, eu estou junto com a Assembleia de Deus aqui. Aqui tem a Assembleia de Deus? Tem. Vamos lá. Levei ele, apresentei o pastor aqui que tem, presidente, National Head. Ele teve conversão, está certo. Fomos a um culto aqui.
para introduzir ele à igreja, apresentar os irmãos. Nesse dia, estava lá todo mundo dançando. Aquele negócio todo, né? Cultura africana. Pastor, ele depois veio na minha casa e conversou. Pastor, essa não é a nossa igreja. Eu li. Pastor, sabe o que é um africano? Ele é africano. Ele é africano, sabe, pastor? Ele é Guiné-Bissau. Ele é africano. Então, a lógica é que africano dança. Só que, olha só, eles, pastor, essa não é a nossa igreja, nós precisamos se unir e abrir a nossa. Eu disse, como é que é? O quê? Não, irmão, nossa igreja. Não, pastor, eu comecei a falar, e disse, pastor, olha o que ele disse comigo, mas eu retornei. Ele disse, pastor, eu sou assembleano, eu conheço os pastores da Assembleia de Deus do Brasil. Fizeram no senhor uma lavagem cerebral. Eles fizeram, foi em você uma lavagem cerebral. Fizeram, foi em você, porque você é africano e você deixou de dançar. Pastor, a grande característica da igreja africana, né, é justamente esse ponto. Por grande coincidência, quando eu estive em Guiné-Bissau, graças a Deus eu saí 2 dias antes, ia ter um seminário lá em Bissau, na capital, liderado por alguns pastores brasileiros, justamente para controlar isso nas igrejas, que não poderiam aceitar os instrumentos da cultura africana, nem danças, onde já se viu isso, não podia estar dentro da igreja. Então, assim, eu não posso tirar a cultura do lugar, né? O que nós falamos, a gente sempre tem falado certo, isso você vai estar aculturando, né? Praticamente esse irmão foi aculturado, né? Tudo bem, isso funciona no Brasil, funciona aqui nos Estados Unidos, mas eu não posso tirar a cultura africana daqueles cultos que minhas pregações são rápidas, e eu cheguei e fiquei com vergonha. Quando em Bissau nós tivemos 2 horas de louvor e adoração, depois a palavra e depois mais um tempo de louvor e adoração. Tem lugares que o culto demora 5, 6 horas e a maior parte, o louvor é tão entranhado, eu falo até nos ossos. Como que a gente vai tirar isso? Pastor, veja como é bom esse seu trabalho de live, o quanto é bom. Nós estamos aqui falando sobre missiologia, sobre cultura agora, nesse momento. Pastor, e assim, é surreal um africano perder a sua raiz. Eu fui, pastor, atacado no Instagram por alguém que não... Mas escute, porque não me conhece. Só que ele disse, você foi para a África, ele é descendente de africano, lá da Bahia. Ele disse, você foi para a África, porque eu botei lá a hashtag, aí por certo espalhou, né? Foi longe o vídeo. O vídeo foi longe. Aí ele disse, você foi para a África acabar com a cultura do povo. E lê do engano. Eu não vim para cá acabar com a cultura de ninguém. Agora tá certo. Aquilo que é contra os princípios bíblicos, é lógico, a gente vai tirar. Agora, o que é cultura, que não há pecado nisso, eu não vim aqui tirar isso. Agora, ele que era africano, veio para cá. Olha o que a questão de reino e a visão de instituição. Quando ele disse isso, fizeram em você uma lavagem cerebral, não, meu irmão, fizeram foi em você, porque você é africano e você deixou sua raiz, você está igual brasileiro. Ele chegou meu dia na minha casa aqui, pastor, meu dia chegou, sabe o quê? De terno e gravata. África, meu dia, terno e gravata. Então, assim, aqui ele não usa isso, as roupas são típicas de africano, mas ele é tão formado pelo aquele perfil assembleano brasileiro, que lá no Brasil não é errado, na minha igreja eu não danço, no Brasil, não. Eu defendo todos os costumes da minha igreja lá. Mas estou falando aqui no nível de missiologia. Você está trabalhando onde aqui é o nível de missiologia que nós estamos falando. Está entendendo? Então, eu não posso trazer a cultura, a questão de uso e costume para um país africano. Aí ele veio para cá. Pastor, finalizando, ele não suportou. Ele tentou abrir e montar no sistema deles, aquele sistema dele, sem dança, sem nada. Foi embora, voltou. Meu irmão, visão, hoje... quando não é visão, primeiro, quando não é chamado de Deus, quando é só uma projeção, e outra coisa, quando a visão não é de reino, não pega. Não dá certo, né? Volta. Não, meu irmão, eu dou graças a Deus por isso, né? E a gente tem que entender, vamos supor, qualquer país que a gente vai, eu não tenho que implantar a visão da igreja que eu frequento de onde eu vim. No caso, seja Estados Unidos, seja Brasil, eu não posso fazer essa aculturação. Eu conversei com um pastor local do Quênia um tempo atrás, quando eu estive na última vez lá. Quando a gente ia fazer visitas, ele usava os trajes quenianos, as roupas quenianas. Mas no culto ele estava de terno. Você falou, eu já estou até com medo, né? Por estar tanto no YouTube como no Facebook. Depois vamos lá olhar os comentários, né? Você reparte comigo. Né? Mas eu perguntei para ele, mas por que você não usa os trajes nacionais, os trajes locais?
durante os cultos na igreja. Ele falou, pastor, se um dia eu for pregar na minha igreja, sem terno e gravata, os irmãos não vão me aceitar. Os irmãos todos com trajes nacionais, traje queniano, mas ele não, tinha que estar de paletó e gravata. Eu falei, meu irmão, que coisa, preconceito. Aí teve um culto que eu praticamente forcei ele aí com a roupa local. Pastor, foi verdade, muita gente olhou para ele de cara feia e falou, não, eu gosto mais de você com a outra roupa. Não entendo por quê, né? Então, assim, graças a Deus, eu sei que Deus está movendo, né? E eu agradeço, meu irmão, eu sei que para você já está mais tarde um pouquinho, né? Muito obrigado, pastor, por estar com a gente aqui. Já terminou? Não, estamos aqui, eu estou agradecendo. Eu não sei como que é o seu tempo, meu tempo não, estou aqui. Não, vamos indo, eu não estou com tempo. Vamos falar, eu estou aqui à sua disposição. Oh, coisa boa, não fala isso, né? Daqui a pouco, né? Eu tô, graças a Deus, que até o pessoal tá aqui, ó. Acabou de entrar o Rogério lá do Peru. Aqui o limite é energia, se cortar é outra coisa, mas eu tô com energia ainda. Aí, Rogério, nós estamos aqui nisso, ó, só Jesus nisso, né? O Rogério falou, ele tá lá no Peru, né? Também, né? Graças a Deus. E eu sei, pastor, que Deus está levantando, né? O que nós falamos no início, alguns para estar trazendo uma consciência nova, né? Uma nova conscientização, né? E quebrando alguns tabus, né? Algumas coisas que foram feitas na cabeça da gente que não funciona bem, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa. Se você vier para os Estados Unidos, né, não é tão igual é no Brasil, né? Aqui é um pouco diferente, né? Os costumes aqui dentro da igreja também são um pouquinho diferentes que no Brasil, né? Chega no Brasil é bem diferente também. Que muda, né, pastor? Lugar para lugar muda. Então a gente, assim, nós temos que levar o evangelho da salvação. O Senhor Jesus deixou bem claro lá em Lucas que o evangelho deve ser levado, é o evangelho da morte de Cristo, esse é o evangelho. Não é questão de uso e costume, eu tenho que levar de uso e costumes. De forma nenhuma. Não, então vai mudar do Brasil, Estados Unidos, tá. Então o missionário, ele tem que entender isso. Agora, eu entendo, compreendo e sei que a visão institucional, certo, de império, ela funciona em alguns lugares, tá aí, até tem de ver. A pessoa sai do Brasil, vai para a América Latina e ele planta lá do mesmo jeito. E lá tudo é igual do Brasil. Tudo é direitinho, eles montam sistemas, são separatistas, não querem continuar com outros, porque também lá já está tudo mesmo dividido, é cada um na sua. Então lá funciona, mas isso é uma minoria. Porque se vier fazer missão na África, se for fazer missão na Ásia, no Oriente, é diferente. É bem diferente a questão de cosmovisão, da visão de reino. É bem diferente. Com certeza. Né? Nós temos que estar entendendo isso aí. Né? Eu não sei. Vamos mexer um pouquinho diferente aqui. Eu não sei. Rogério, como você está liberado aí? Como que está seu tempo? Me manda uma mensagem aí se eu posso te mandar um convite, só para a gente poder incrementar um pouquinho. Uhum. Né? Rogério, irmão, eu conheço o trabalho deles lá, né, em Ayacucho, no Peru. É um trabalho muito legal, né, e eu vou estar participando de uma live com ele vai estar com a gente também, né, não está tão fácil aqui de localizar o dia certinho, mas ele vai estar participando comigo também, né, um trabalho muito bonito, e os desafios são os mesmos, né, a gente tem visto, tanto que é difícil, às vezes, você está trabalhando num outro país, você tentando viver essa visão de, não, tem que ser dessa forma, né? Eu te digo uma coisa, pastor, os lugares que eu tenho ido, né, muitas visões, ou em alguns pontos que a pessoa fala, não, eu tenho que ter uma igreja, né, igual a gente está acostumado, isso não funciona na maior parte dos países que eu trabalho, pastor, que a gente tem apoiado, isso não tem funcionado assim, não. Né, mais difícil da gente tá efetivando, né, esse tipo de trabalho, assim, de falar, não... E pastor, assim, deixando bem claro que eu faço parte de uma denominação, a Assembleia de Deus brasileira, do Rio Grande do Norte, que eu tenho, sim, certo, todo respeito e apreço pelas diretrizes dela, e respeito toda a cosmovisão dentro da seu arcabouço de uso e costume, defendo tudo. Agora, eu hoje vivo como missionário enviado por ela,
e repetindo, que tem um pastor que é missionário, que comunga com essa visão, pelo contrário, essa visão eu absorvi dele. Então é o seguinte, eu vou nesse caminho, logicamente, quando eu estou no Brasil, o senhor vai me ver em um culto de terno, vai me ver. E pelo contrário, não me vê porque os irmãos já sabem que eu sou missionário, então eles querem me ver vestido de africano, certo? Mas, assim, quando eu cheguei aqui foi difícil, porque todo culto eu queria estar de paletó e gravata. Eu queria estar. E eu ia, quando eu chegava de paletó e gravata, eu olhava, ninguém, só tinha eu. Até o próprio pastor não estava de paletó e gravata. Meu Deus, só tinha de paletó e gravata. E eu fui vendo que aqui, paletó e gravata, é coisa comum. Os irmãos do banco vestem muito mais, às vezes, em paletó e gravata do que o próprio pastor. Ele se veste como nativo, a sua cultura africana. E quando colocam um terno, eles colocam aquela gola clerical, antiga. Porque, como a igreja aqui foi plantada também pelos anglicanos, então tem aquela tradição daquela gola, o estilo clerical, né? Aquela gola clerical. Certo. Bem diferente, não é gravata. Eles usam mais assim, esse estilo clerical, antigo, né? Então, é bem diferente, mas eu respeito os princípios da minha igreja. Só que, com missão transcultural, não dá para ter uma visão institucional dentro de uma visão de reino. É complicado. Aí, meu irmão, vamos... Tudo bom, Rogério? Como estão as coisas aí no Peru? Graças a Deus, tudo bem. Aqui caminhando, né, gente? Amém. Essa labuta. Aí, você vê que benção. Eu vi que você entrou lá, né? Nós estamos aqui conversando com o Wagner, ele está lá em Gâmbia. Né? Eu creio assim, a gente está falando sobre... Prazer. Sobre Rogério, prazer nosso. Né? Daqui uns dias a gente vai conversar sobre os seus aí no Peru, né? Mas... Com certeza. Tá um prazer, quero fazer só essa conexão entre vocês dois aí. Amém, pastor. Obrigado. Todos dois. Legal. Em tudo isso tem o benefício, né, da gente poder se comunicar, da gente poder se conhecer. Quantos missionários nós não estamos conhecendo nesse tempo de lives, né? É verdade. Tem sido bênção. Né, hoje eu vou estar fazendo uma live também com um missionário que eu estou conhecendo hoje. Conheci ele alguns dias atrás, a questão das lives aí, e hoje eu vou estar falando com ele, é o Júlio Heleno do Missão com Suas Mãos. E vamos estar falando também sobre um tema aí, ele é do Brasil, ele trabalha só no cuidado com missionários, né? Eu então tenho vamos estar nos conhecendo hoje. E veja só, amados, como é importante esse tipo de live, apesar de não ter ainda conversado com ele, pastor Jolean, mas esses dias eu estou acompanhando o Rogerinho. Você viu, eu não conhecia o Rogerinho. O Rogerinho, o jogador. Olha só, tá vendo? Sim, o jogador. Eu conheci naquela live que o Jolean fez, e a partir de então passei a segui-lo e ver o trabalho que ele está desenvolvendo, o Rogerinho. O quanto é importante uma live, vai conhecendo o trabalho de outros missionários. O Rogerinho tem sido bem. É isso aí. Pois é, entrei bem na hora que você estava falando de roupas, né? E eu até escrevi lá só Jesus nisso, porque isso é uma coisa mundial, né? Isso é uma coisa mundial. Aqui no Peru, aqui nós perdemos até amigos por essa questão de roupas, por incrível que pareça. Acho que nós vamos essa visão de querer implantar o mesmo sistema, certo, da sua igreja local, vai para um outro continente e querer levar o mesmo modelo, que isso não é derrubar. Nós estamos indo para querer que as barreiras se caiam, mas quando você vai com esse pensamento, você está levantando outras barreiras. Quando eu cheguei aqui com a mentalidade ainda nova, fresquinha do Brasil, da minha igreja, da minha denominação, de como andar na questão dos usos e costumes, quando eu cheguei aqui, se formou-se uma barreira, e foi difícil, até que o meu próprio pastor chegou aqui e mostrou que essa questão de uso e costume, da dança, de como se vestem, que isso aí é coisa para nós no Brasil. Olha, irmão Wagner, quando for para o Brasil, aí lá você não dança, nem você esposa, mas aqui vocês podem dançar, aqui é outra cultura, entendam isso. Então, quando o pastor, o enviador, tem essa visão, ele ajuda bastante o missionário no envio, porque quando ele chega lá no continente, no outro país, é menos uma barreira, mas quando ele vai com essa visão, é mais uma barreira na vida dele.
Com certeza. Exatamente. Eu tenho um problema porque eu não gosto de roupa social. Eu só uso roupa mesmo, gravata, essas coisas, por uma ocasião de casamento. Mas, assim, esse problema meu não é nenhuma questão de igreja, é uma questão pessoal, porque, particularmente, eu não gosto. Eu uso mesmo por uma ocasião de casamento e olha lá, né? Né, o Rogério tem desenvolvido um trabalho muito legal no Peru, né, eu estive com ele há uns anos atrás, né, a igreja está fortalecendo, né, um trabalho social bem legal lá, né, e é uma pessoa maravilhosa da gente conversar, né, a família dele. Amém, graças a Deus. Amém. Rogério, eu te agradeço É isso aí. aí. Vamos montar uma live. Eu já vi que 3 pessoas só participando é difícil para mim, né? Porque eu já estou com um outro aqui na fila já também que eu estou falando, né? Então vamos dar um jeito de montar para poder conversar mais à vontade um dia. Valeu, Rogério. Obrigadão pela sua, Com certeza. pela sua participação aí. Deus te abençoe. Deus te abençoe aí. Deus continue te abençoando aí na África. Amém. Preciso, querido. Obrigado, viu? Paz, tchau. Falou. Deixa eu chamar alguém aqui. Pastor, eu não estou aqui naquela página, a página própria da live. Eu não entrei no Facebook, não sei nem como é que anda aí, as pessoas estão acompanhando, estão vendo, tem um bom número. Só um minutinho, eu vou olhar aqui, pastor, como que tá. Não, o nosso ainda não é tão movimentado assim, nosso Facebook, mas tem uma turma boa participando. Você não me marcou lá, não me marcou, né, no Facebook. Não, para marcar você tem que estar seguindo a página do Supply Seeds. Eu não sabia se eu não estou seguindo lá? Eu não sei. Que estou sim. Não, eu realmente foi meio corrido. Nas próximas, o senhor marca quem vai participar, porque já é outro público que vem assistir também a live. Vai ficar salva essa live? Não, tá salva, tanto no YouTube como no outro. Bom, depois eu vou salvar, vou baixar. Tudo bom, Rogerinho? Bom dia, tudo bem com vocês? Olha o Rogerinho aí. Pronto, esse pastor, Rogerinho, é lá do Gâmbia, ele disse que te conheceu através da live nossa, né? E eu peguei e falei, não, vamos fazer uma surpresa, vamos colocar o Rogerinho aqui agora. Né? Então, Rogerinho, Estados Unidos, Gâmbia e Brasil. Mogi das Cruzes, Brasil. Mogi das Cruzes. Fico feliz em poder estar... Fico feliz em poder falar com vocês aí. Tá aí. Obrigado pela oportunidade e pelo carinho. Jardel, Jardel. Aí pronto, esse aí, Rogerinho, é o Jardel, né? Ele trabalha com futebol lá na Tailândia e coordena também os projetos na Mongólia. Jardel, põe uma luzinha em cima de você, meu filho. Tá meio escuro. É ruim aqui. Não tô te ouvindo. E aí, Rogerinho, como que tá? O Rogerinho tem um projeto muito bonito lá no Brasil e agora já está partindo para a fase 2, né, Rogério? Exatamente, a gente tem um projeto aqui com futebol de amputado. Além de atleta, eu Desculpa aí, não estou ouvindo vocês. Já há alguns anos a modalidade, ajudando aí centenas de pessoas amputadas, né? E agora, nesse momento de pandemia, a gente se uniu, mais 2 amigos aqui de Mogi, e a gente fez a primeira corrente do bem, né? O Dr. Joaquim nos ajudou aí também, doando aí 20 cestas, né? E a gente conseguiu 1 tonelada praticamente de alimentos, né? Chegou quase 1 tonelada. A gente distribuiu para centenas de pessoas. E agora eu lancei nesse sábado a segunda corrente do bem. A gente vai estar fazendo dia 24, através de uma live com uns amigos nossos aí, que vão fazer pelo YouTube. Então a gente vai começar a divulgar essa semana para tentar ajudar mais pessoas também a partir da segunda corrente do bem. Amém. Aí você manda o link para a gente, Rogerinho, que a gente divulga aí. E aí, Jardel, tá ouvindo agora ou não? Acho que não. O Jardel tá com um probleminha no som lá. Acho que agora liberou. Rogerinho, muito obrigado. Né? Eu só queria colocar aí pro Wagner poder conversar contigo aí um pouquinho. Né? Te apresentar, amigão nosso aí, mais um no reino aí. Não é pena que o Jardel a gente tá tendo problema. Eu estive aí na África, na Angola, em 2012, fui participar de um torneio aí, conheci um pouco aí também
pessoal. Tenho uma amizade muito grande com o pessoal de lá da Angola, que tem um time de futebol de amputados. Sempre a gente está em contato. E fico feliz aí pelo trabalho que você vem fazendo aí também, que eu sei que não é muito fácil. E que Deus continue te honrando e te abençoando ainda mais. Amém. Valeu. Muito obrigado, Rogerinho. Obrigado pela sua participação. Eu sei que você é meio corrido aí. Acho que o pastor do Gâmbia, não é que ele te desligou, não. Acabou a energia. Nós estávamos nesse meio desde o início. Mas valeu. Caramba. Jardel, você conseguiu falar? Não? Tá ouvindo ou não? Não, o Jardel também nós estamos tendo uma dificuldade, mas valeu, Rogério, muito obrigado pela sua participação, né, e vamos marcar uma live aí de novo para já poder divulgar, né, eu vou entrar em contato com você daqui a pouquinho, marcar para a gente poder divulgar já o outro projeto, tá joia? Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Obrigado por ter respondido o pedido aí. Que é isso sempre, tá bom? Valeu. Obrigadão, um abração. Né, nós damos graças a Deus, né, por você que esteve conosco esse tempo. Nós conversamos, né, hoje foi uma coisa bem diferente a live aqui hoje, né, nós estivemos conversando com o irmão do pastor no Gâmbia, né, mostrou o maior desafio dele hoje, né, e eu queria que nós realmente pudéssemos estar ajudando, né, um projeto missionário aí de discipulado e alfabetização, né, discipulando e alfabetizando. Ele deixou o contato, né, você pode, por favor, entre em contato com eles, você tem no coração, né, sentiu o desejo de ajudá-lo nesse desafio agora pós-pandemia, né, pastor Wagner Lisboa, tá aí o WhatsApp dele, é direto lá do Gâmbia, né, a gente não paga nada para entrar em contato, né, que Deus possa estar abençoando, né, que Deus possa estar movendo o seu coração, e muito obrigado por ter estado conosco, né, e hoje à tarde, né, 6 horas horário dos Estados Unidos, 7 horas horário do Brasil, a gente vai estar juntos de novo numa nova live com o Flávio, lá do Chile, e ele vai estar conversando sobre o desafio pós-pandemia lá no Chile. Que Deus te abençoe, né, que possa estar movendo na sua vida, movendo no seu coração, e muito obrigado por estar conosco. Curta as nossas páginas no Facebook e também lá no YouTube, né, e você vai estar recebendo as atualizações. Deus te abençoe e até daqui a pouco.